Vamos ver agora, pessoal, um exemplo do diagrama de Chikawa. Então, o diagrama de Chikawa é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente e material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Máquina envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e metas do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout, clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas. Então, aqui nós vamos dar exemplo que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então, nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Mas por quê? Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então, nós conseguimos identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então, essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e um portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas. Na máquina aqui, então temos a serra amassada, temos a falta de lubrificação no eixo e falta de manutenção preventiva. Então, aqui é a mesma coisa. A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte aqui, vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte ele permite erros. Mas por quê? Porque o corte é manual. Por quê? Porque ainda não existe um gabarito. Na quarta fase aqui, medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta a padronização das atividades. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal, o último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Então, pessoal, que a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do processo. Então aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto, falta padronização das atividades. O quinto, existe um degrau no setor. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que é entregue, porém ele não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Em seguida, nós vamos aí criar então um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui então, o problema é que as peças são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito, então nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização, então nós vamos padronizar as atividades. Quinto, degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar aí o funcionário alcançar a
porta da máquina. Sexto, material liso, mais barato. A gente vai consultar outros fornecedores que possam entregar um material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas as atividades aqui do plano de ação, o problema irá desaparecer do nosso processo. Então...